Eu queria, nessa noite, nesse primeiro domingo do mês de janeiro, queria pensar com você, não uma série, esse mês de janeiro não vão tratar sobre uma série, vocês vão saber porquê depois, mas eu queria pensar com vocês um tema para a gente dar início no nosso ano de 2016, tá bom? Eu queria falar com vocês sobre a gestão da vida em tempos de vacas magras. A gestão da vida em tempos de vacas magras. Eu quero pensar com você nessa noite. Eu sei que você sabe, como já dizia a cantora, eu sei que você sabe que eu sei que você sabe, né? Que a boa gestão da vida, ela é fundamental para que nós tenhamos uma vida de qualidade. É extremamente importante. Se você gerenciar mal a sua vida, algumas consequências vão acontecer ao longo da sua caminhada. Você não vai prejudicar só você. Você vai prejudicar as pessoas que estão em volta de você. Ninguém vem com esse discurso vazio dizendo, só eu aqui, não tem esse papo. Se você gerenciar mal a sua vida, se você não perceber isso, como é importante isso, é princípio de Deus para nós, as pessoas em sua volta vão sofrer. Por exemplo, às vezes nós temos maridos que eles não gerenciam bem a sua vida. E as esposas, para dormir, têm que tomar remédio. Ou para sobreviver, têm que tomar antidepressivo. Esposas que não gerenciam bem, mães e pais que não gerenciam bem a sua vida, os filhos levam as suas consequências. Fora a questão do próprio dinheiro. A má gestão do dinheiro não faz mal só a você. A má gestão do dinheiro prejudica todas as pessoas que estão em nossa volta. Indivíduos que não fazem uma boa gestão do seu dinheiro, na sua empresa, por exemplo, ele vai prejudicar pessoas. Pessoas que estão à frente de cargos, se eles não gerenciarem bem as questões financeiras, se não gerenciarem bem a sua vida, funcionários, empregados serão prejudicados. Agora, meus irmãos, se a boa gestão da vida é fundamental para que nós tenhamos uma vida de qualidade, para nós e para aqueles que estão em volta de nós, imagine em tempos de vacas magras. Imagine em tempos de vacas magras você não gerenciar a sua vida. Se em tempos bons, se nós não gerenciamos, já causa um problema muito grande, imagine em tempos de vacas magras. Duas coisas normalmente vão acontecer em tempos de vacas magras. A primeira delas, a gente já sabe, os recursos se tornam escassos. Em tempos de vacas magras, falta água, falta energia elétrica, falta negócios, falta emprego, falta empresas, faltam compradores, falta dinheiro. Segunda coisa que acontece em tempos de vacas magras, a diversidade, ela aparece. Por exemplo, em tempos de vacas magras, são tempos de grandes escândalos. O nosso país está passando por isso. Em tempos de vacas magras, é um momento onde aparecem escândalos políticos, escândalos financeiros, escândalos entre empresários. A situação se torna dramática no nosso meio. Se a boa gestão da vida ela é fundamental para a gente viver com qualidade, e aqueles que nos cercam viver com qualidade, em tempos de vacas magras, gerenciar a nossa vida é imprescindível. Nós não podemos abrir mão disso. Por isso que nós precisamos, meus irmãos, de novas expectativas no tempo de hoje. Novas expectativas. Quando nós estamos passando por momentos de vacas magras, nós temos a tendência de olhar para os problemas e passar a focar no problema e analisar o problema sempre da mesma perspectiva. E normalmente nós não encontramos saída, nós não encontramos resposta. É praticamente impossível eu e você conseguirmos solucionar qualquer tipo de problema gerado por causa das nossas decisões, por causa das nossas escolhas erradas, por causa das nossas atitudes erradas. É impossível, praticamente impossível, se nós focarmos os nossos problemas, nós encontrarmos algum tipo de solução. Quando você tenta, por exemplo, encontrar uma solução por um problema criado, você não vai conseguir achar se você ficar com foco somente em cima dos seus problemas. Se você não sair e mudar de nível, se você não olhar para outras expectativas. Tem um testezinho simples
Eu já fiz esse teste uma vez, não sei como, alguém estava brincando comigo, mas é um testezinho muito simples que nos ajuda a esclarecer isso. O teste é o seguinte: é uma figurinha com 9 pontos. Figurinha com 9 pontos. A brincadeira é o seguinte: sem você remover o lápis do papel, você vai ter 4 retas e você não pode remover do papel o seu lápis. Você não pode repetir o mesmo trajeto. Você não pode sair da lateral direita ali, ó, descer e voltar de novo. Não pode. Você tem que, com 4 retas, percorrer todos os pontos, ligar os 4 pontos, os 9 pontos com 4 retas. O problema está criado e você agora precisa achar uma solução para o problema a partir de um paradigma que foi criado. Como é que eu posso ligar 9 pontos com 4 linhas retas? Confesso a vocês que já tentei fazer isso de várias maneiras, já quebrei a cabeça com várias maneiras, quando alguém me instruiu, aí que eu peguei o negócio. O problema foi criado, e aí a regra é: você não pode tirar o lápis de cima do papel, você não pode voltar na mesma linha, mas com 4 retas você tem que percorrer todos os pontos. Eu quero dizer para você que você não vai conseguir resolver esse problema dentro dos paradigmas que foram colocados para você resolver esse problema. Você não vai conseguir. A única chance para você resolver esse negócio aí é você parar para pensar fora da caixa. Aí você consegue achar uma solução para isso. Pensar fora da caixa é a gente extrapolar o campo de visão que está sobre nós. É você, por exemplo, nesse caso, você criar um imaginário de você colocar 2 pontos fora, você olhar com outra perspectiva, e a partir daí você vai conseguir percorrer os 9 pontos. Pode soltar, Douglas, só um toquezinho, por favor. Vai de novo, porque ele vai automático. Isso. Ele vai sozinho, isso. O que eu quero dizer para você é que muitas vezes nós estamos focados nos nossos problemas e nós não conseguimos resolver os nossos problemas porque nós estamos fechados num paradigma que foi nos colocado e a gente não consegue extrapolar aquele campo de visão, a gente não consegue perceber outras saídas, outras soluções para aquele problema. A minha vida efetiva, por exemplo, como é que eu vou resolver o negócio na minha vida? Por exemplo, a minha carreira profissional. Como é que eu posso resolver problemas na minha carreira profissional, nos meus negócios? Por exemplo, crise conjugal. Como é que eu vou resolver problemas de crise conjugal? Problemas na minha empresa. Como eu posso resolver esse negócio? E aí a gente fica quebrando a cabeça, tentando resolver o negócio, tentando achar uma solução, mas o grande problema nosso é que muitas vezes nós estamos tão fechados em nós, na nossa visão, nós não percebemos que nós temos que parar para pensar fora da caixa. Fora da caixa. Outras possibilidades. Criar pontos fora da caixa, para que a gente possa resolver o problema. Quando a gente para pensar numa boa gestão da vida em tempos de vacas magras, eu só tenho um personagem nas Escrituras que me ajuda a pensar alguém que pensou fora da caixa, que pensou além do paradigma que foi imposto. Era um homem chamado José do Egito. Um hebreu, a história nos conta que ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito, mas a partir daí a sua vida no Egito também não se decorreu de forma muito saudável, muito boa. E aí, com o passar do tempo, ele, um pouco mais à frente, ele se torna o governador de todo o Egito, mas acima dele, quando ele se torna o governador do Egito, ninguém se torna acima de Faraó. E eu queria pensar com você, como é que José nos ensina a pensar fora da caixa, para a gente poder ver novas perspectivas no nosso tempo, para a gente ter uma boa gestão da nossa própria vida. E a história de José começa justamente com um enigma. Um grande enigma sem solução. Um grande enigma sem solução. A história que vai acontecer na vida desse jovem hebreu, até a presença de Faraó, começa com Faraó diante de uma figura com 9 pontos, e Faraó não consegue resolver aquela figurinha com 9 pontos que está
na sua frente, ele tinha que ligar com 4 retas, e Faraó não consegue resolver aquele negócio por causa do paradigma de Faraó. E aí eu convido você a ler comigo esses primeiros versículos de Gênesis capítulo 41. Eu vou ler o primeiro versículo e os irmãos vão ler o seguinte. Ele estava em pé, Faraó, junto ao rio Nilo. Depois saíram do rio mais 7 vacas, feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Faraó tem um sonho, não é verdade? 2 horas da manhã ele acorda, incomodado com aquele sonho, olha para o relógio, não consegue dormir mais, liga a televisão para ver um programa, para ver se consegue alguma coisa para a solução daquilo que está na cabeça dele, se levanta de madrugada, vai na cozinha, toma uma água, já é 4 horas da manhã, e Faraó perturbado com aquele sono, com aquele sonho dele, e ali para as 4 horas da manhã, com muita dificuldade, ele pega no sono novamente. E aí o texto continua. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Depois que Faraó dorme de novo, ele tem esse sonho novamente, um outro sonho, ele acorda novamente. Olha para o relógio, 5:30 da manhã. Faraó fica extremamente perturbado, porque presente naquele sonho que estava o perturbando a noite toda, esse sonho dizia para ele que tinha alguma coisa a ver com a sua vida e com a vida do seu povo. E ele fica pensando nas alternativas daquele enigma, aqueles 9 pontinhos que ele tinha que resolver, e ele não conseguia. Ele não consegue dormir, ele fica incomodado com tudo aquilo, pega o celular, passa um WhatsApp para os seus conselheiros e fala, 7:30 da manhã, todo mundo aqui. Eles tinham uma reunião 9 da manhã. Mas Faraó estava profundamente incomodado e chama a turma toda para 7:30 da manhã, está lá para resolver o seu enigma. O que diz o texto, Gênesis 41, versículo 8. Leia comigo, por favor. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhe contou os sonhos. Da frente. Eu acho que é o ponto... Não, né? É o ponto da frente. Então o Faraó estava perturbado e manda chamar todos os seus empregados, manda chamar toda a sua equipe, manda chamar a sua equipe de alto escalão. E o texto nos diz que ele chama 2 grupos de pessoas. Ele chama os magos do Egito e ele chama os sábios do Egito. Quem são os magos do Egito e quem são os sábios do Egito? Os magos, eles eram na verdade místicos, pessoas religiosas, homens que lidavam com ocultismo, homens que lidavam com forças obscuras, homens que usavam da sua força que a ideia que transcendia aquilo que as pessoas viam, homens que lidavam com a magia, que eles consultavam pedras, consultavam os mortos, consultavam minerais, consultavam animais mortos e por aí fora vai. Os sábios, na verdade, é um outro grupo. Eles são cientistas políticos, eles são os econômicos, é a turma da economia, é a turma da área social. Eles sempre olham para a sociedade e eles sempre têm um parecer objetivo, um parecer científico pelo que está acontecendo. A Bíblia nos diz que Faraó manda chamar toda aquela turma no salão oval do palácio do Egito para uma reunião. E Faraó então vai conta o sonho que o perturbou a noite inteira e ninguém foi capaz de interpretar o sonho de Faraó. Interessante aqui, meus irmãos, às vezes a gente para pensar e a gente acha que hoje nós não temos mais magos do Egito, nós não temos mais sábios do Egito em nossa época. Nós temos sim, temos os sábios e temos os magos que influenciam a nossa geração jovem. Quem está no mundo do trabalho,
que influenciam as nossas decisões éticas, mas são pessoas que exercem influências, um certo domínio sobre as nossas decisões, que muitas vezes nos colocam num beco sem saída. Eu quero dizer para você que o século 21 está cheio de magos, o século 21 está cheio de sábios que orientam a nossa vida e nos ensinam nas tomadas de decisões. Na sua grande maioria, eles nos colocam em uma enrascada. Na sua grande maioria. E aí Faraó estava vivendo esse drama profundo. E o que é interessante, meus irmãos, quando eu penso nos dias de hoje, sobre esses magos, sobre esses sábios, a gente vai ouvindo esses sábios, a gente vai ouvindo esses magos do nosso tempo, com respeito aos nossos negócios, com respeito à nossa vida profissional, com respeito à família. A gente vai ouvindo essas coisas todas, como é que esses caras nos orientam com respeito a lidar com o nosso dinheiro, como é que os magos e os sábios dos nossos dias falam sobre a sexualidade para a nossa própria vida, para os nossos filhos também. A gente continua ouvindo os magos e os sábios do Egito, na maneira como nós temos que lidar com os nossos problemas conjugais. Nós ouvimos os magos e os sábios dos dias de hoje, que nos ensinam como lidar com os nossos filhos, como nós temos que educar os nossos filhos. Nós não podemos mais dar uns tapinhas dos nossos filhos. Nós continuamos ouvindo os sábios e os magos dos nossos dias, que continuam tentando dizer para nós o que é a sexualidade de um jovem e de uma moça. Nós continuamos ouvindo os sábios e os magos dos nossos dias, que continuam nos orientando o que é casamento, o que é vida conjugal, onde lidar com o nosso dinheiro. Esses magos e esses sábios continuam nos nossos dias. Os magos e os sábios do Egito, eu quero dizer para você, eles normalmente não têm respostas para nos oferecer na hora, como aconteceu com Faraó. Eu imagino, meus irmãos, o clima daquela sala. Faraó perturbado, a maior potência daquele tempo, extremamente perturbado a noite inteira. Chama os seus magos, chama os seus sábios, expõe para eles a sua perturbação. Ninguém dá a resposta. Ninguém consegue resolver o seu problema. E é nesse momento pitoresco que ali está aqueles caras que servem um cafezinho, né? Que põe um cafezinho ali na frente do ministro, põe outro cafezinho ali lá. E aí estava o chefe dos copeiros. Ele ouve aquela conversa. E quando ele ouve aquela conversa, ele se lembra de uma história que aconteceu com ele. Ele se lembra que há um tempo atrás, o próprio Faraó havia o colocado na cadeia. E porque o Faraó o colocou na cadeia, lá quando ele estava na cadeia, ele encontrou um jovem chamado José. Aquele copeiro, ele está pensando numa possibilidade, numa solução fora da caixa. Fora do paradigma daqueles sábios e daqueles magos do Egito. Olha o que diz o texto para nós em Gênesis 41, versículos 9 a 13. Logo abaixo o texto. Vou ler o versículo 9, você leu 10. Então o chefe dos copeiros disse a Faraó: hoje me lembro das minhas faltas. Aquele homem se lembra que ele havia pisado na bola com o Faraó, e aquele homem se lembra de um fato que havia acontecido com ele. E o texto continua, vou ler o 11, você lê o restante. Certa noite, um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. Você se lembra, Faraó, disso? Você se lembra quando você me colocou na cadeia? E Faraó, eu vou dizer uma coisa para você. O meu sonho era muito pior do que o seu. A nossa situação era muito pior do que a sua. Não era um papozinho de vaquinha magra, vaquinha gorda, espiga mirrada. Não era nada disso, não. E José interpretou os nossos sonhos. Faraó, eu quero dizer mais, tudo aconteceu como José havia descrito. Interessante, meus irmãos.
o líder da maior potência mundial daquele tempo, ele não encontra respostas entre os magos e entre os sábios, entre os chefes mas entre o chefe dos copeiros. É o chefe dos copeiros que aponta para Faraó qual que é a resposta, porque o chefe dos copeiros, por incrível que pareça, está pensando fora da caixa. Está com outras possibilidades, com pontos a mais. Faraó, foi ele quem resolveu o enigma do nosso coração. Nenhum dos seus magos consegue resolver isso, mas eu conheço alguém, porque tem alguém que pensa fora da caixa. Os magos e os sábios do Egito, eles não conseguem resolver o problema. Faraó resolve atentar para uma realidade fora da caixa. Aí o texto vai nos dizer que ele manda chamar José do Egito, manda chamar José no meio daquela reunião. José chega naquela reunião, não está entendendo absolutamente nada do que está acontecendo naquele momento. Um jovem de aproximadamente 30 anos, estava ali no meio daquele negócio que ele não estava entendendo. E ele, no meio daquilo, ele começa a interpretar os sonhos de Faraó. E a primeira coisa que ele vai dizer, antes de abrir a sua boca para dizer sobre os sonhos de Faraó, melhor dizendo, é uma coisa muito importante. Olha o que ele diz no versículo número 16. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao Faraó uma resposta favorável. Deus dará uma resposta favorável. Eu quero chamar a atenção para você para um fato, meu irmão. José deixa aqui muito claro a diferença que nós precisamos entender, muito importante nos nossos dias. Quando eu olho para essa bateria que está aqui do meu lado esquerdo, a bateria é um instrumento, não é verdade? É um instrumento a bateria. Uma marca boa, tem um som legal, mas quem tira o som dessa bateria é quem toca essa bateria. A bateria é só um instrumento. A pessoa mais importante, ou é o João Alexandre, ou é o Luiz Felipe que senta ali. Eles é que tocam a bateria. O que eu estou querendo chamar a sua atenção? Porque José, quando ele chega e diz, Deus, Faraó, é Deus que vai trazer uma solução, ele está dizendo, eu só sou um instrumento. Não é a minha capacidade. Deus está me usando. O que eu vou falar para você aqui é Deus me mandando dizer para você. Eu só sou um mero instrumento nas mãos de Deus. A pessoa mais importante que vai trazer uma solução é Deus. Às vezes, meus irmãos, o nosso tempo, a gente valoriza muito mais o instrumento do que quem toca. Nós olhamos quem abençoa a sua vida, por exemplo, que instrui a Bíblia, o ensino da palavra de Deus. Não sou eu, mas é o Espírito Santo que tem que falar aos nossos corações. Eu só sou um instrumento. Quem orienta, quem ensina, quem prega é só um instrumento, porque Deus é que tem que falar ao seu coração, Deus é que tem que tratar para achar uma solução, é Deus que tem que resolver um problema. A nossa geração, com muitos picaretas do mercado religioso, por incrível que pareça, eles dizem que são eles que estão fazendo as coisas, não é mais Deus, são eles. Eles estão tão poderosos, tão cheios de si, que são eles que estão fazendo as coisas. Não é mais Deus. José não pensa assim. José é Deus é quem vai trazer a resposta. Não é a minha capacidade, não é a minha inteligência. É Deus é quem trará uma resposta. José não chama para si a responsabilidade. José diz, Deus é quem toca esse instrumento. Eu só sou um mero instrumento nas mãos de Deus. É Deus é quem o toca. Se ele não fizer nada, se ele não trouxer uma resposta, ninguém vai trazer uma resposta. Se Deus não trouxer uma resposta para a nossa vida afetiva, ninguém vai trazer. Se Deus não trouxer uma resposta para o seu casamento, ninguém vai trazer. Se Deus não trouxer uma resposta para a sua situação financeira, ninguém vai trazer. Se Deus não trouxer uma resposta para a sua vida conjugal, ninguém vai trazer. É Deus, não sou eu. Meus irmãos, é isso que José está dizendo. É Deus, por meio da sua palavra, que faz as coisas acontecerem. E aí, meus irmãos, José começa a explicar para Faraó o que de fato está acontecendo naquela noite. Primeiro,
Você, Faraó, não teve 2 sonhos. Você teve um sonho só. Só um sonho que você teve. Vacas mais espigas, é um sonho só, e aponta tudo para 7 anos de abundância, mais 7 anos de fome. E qual que é o significado desse sonho? Ele vai dizer que o Egito vai passar por 7 anos de muita abundância. O dólar vai cair, a economia vai crescer, empresas vão chegar na cidade, vai aparecer muito emprego, vários hotéis vão ser alugados na cidade, várias empreiteiras vão chegar na cidade, vai haver um crescimento de muito emprego, vai haver investimento de todas as áreas, vão ser 7 anos de muita fartura, os rios estarão cheios, não vamos ter mais problema com energia elétrica, os rios vão estar cheios, nós não vamos ter mais problemas com a água, tudo vai dar certo durante os 7 anos de muita abundância. Esse é o problema que se apresenta diante de Faraó. Olha o que diz o versículo número 33. Leia comigo, por favor. Qual é a solução dele? Procure agora o Faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. Meu irmão, presta atenção a uma lição muito importante aqui para a sua vida e para a minha vida. José está dizendo que vai haver 7 anos de muita fartura. E José diz para Faraó que ele precisava tomar medidas importantes, decisões importantes no tempo de fartura, no tempo de vacas gordas. Tem gente que só toma decisões importantes na vida quando o cinto aperta. Só toma decisões importantes na vida quando o negócio está quase degringolando, quando o trem está quase descarrilhando, na hora em que a vida familiar complica, quando a conta bate no vermelho, quando um cheque especial chega no seu limite, quando o cartão de crédito está quase estourando. É nesse momento que ele vai tomar decisões na sua vida. José nos dá um conselho muito importante, aquele instrumento de Deus, que é o conselho do próprio Deus. Ele diz para Faraó: Faraó, decisões precisam ser tomadas agora, não depois. Decisões precisam ser tomadas em tempos de vacas gordas. Tem gente que só deixa para tomar decisões em tempos de vacas magras, decisões radicais, reorientações importantes na vida, direcionamentos em relação à empresa. Tempos bons não é tempo de decisão para muita gente, é tempo de eu curtir. O grande problema em tempos de vacas magras, meus irmãos, você há de convir comigo, é que nesse tempo a gente relaxa. Não é verdade? A gente gasta um pouquinho mais. Aquela viagem que eu combinei de ser 500 quilômetros, eu vou fazer ela em 1.500 quilômetros. Eu combinei só uma viagem do ano, vou fazer 2, 3 viagens. Eu combinei que eu ia comprar um sapato, eu comprei 5 sapatos. No tempo de vacas gordas, nós relaxamos. E no tempo de vacas gordas, é tempo da gente tomar decisões importantes com relação à vida conjugal, com relação ao trabalho, com relação aos filhos, com relação à vida financeira. Deve ser tomada em tempos de vacas gordas. Mas o que é que nós fazemos? Está sobrando, pô. Que isso, meu bem? Podemos fazer uma coisa a mais aqui, podemos caminhar um pouco mais ali. Gente, nós fazemos assim. Tem gente no dia de hoje que está pagando preço caro por causa dessa loucura, desse boom que teve no Brasil. Não é verdade? Que agora estão todo mundo pegando a conta de volta. E está pagando um preço caro agora. Quando teve tempo de vacas gordas, que era tempo dele pensar sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre os seus negócios, tomar decisões importantes, ele pensou o seguinte: que nada, senhor, vou me gastar mesmo, senhor. E o texto continua. 34, por favor. O Faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Interessante, meus irmãos, porque a conta não bate. 1/5 é 20%. 20% num período de 7 anos não daria para pagar a conta nos 7 anos de fartura. Ela não sustentaria. Sabe o que isso me ensina? Que José está dizendo de forma muito clara: por mais que a gente faça as contas matemáticas, mas é Deus quem sustenta. É Deus quem cuida, é isso que José está dizendo. É Deus quem cuida da gente. É Deus quem direciona tudo. É Deus quem coloca o pão na nossa casa. É Deus quem faz as coisas. É isso que José está dizendo para Faraó. Ó, Faraó, nós vamos tirar 20%.
Mas acima disso tudo, nós precisamos exercitar a nossa fé, porque Deus é quem vai prover. Deus é quem vai direcionar, Deus é quem vai trazer a solução para a nossa vida. E José continua, versículo 35, por favor. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Aqui tem um outro problema. É que normalmente em tempos de vacas gordas, ao invés de nós administrarmos os excedentes, a gente torra o excedente naquilo que é necessário, naquilo que não é necessário. A gente diz para nós mesmos que nós temos o direito de ter uma vida luxuosa, mesmo que um ano depois, aquele carro que você comprou, que vale um preço exorbitante, mesmo que você saiba que dali a metade do ano ele vai valer a metade do valor. Mas eu me dou o direito de eu ter um luxo em relação a isso. O grande problema, meus irmãos, de pessoas que vivem na vida em períodos de vacas gordas, é que eles acham que isso nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Eles acham que nunca. Um dia desse eu estava conversando, não sei com quem. Um dia desse, mostrou há muito tempo atrás no Fantástico, o cara que ganhou na Mega Sena sozinho. Fizeram uma entrevista com ele depois, Arthur, ele estava pobre. O único que sobreviveu foi mexer com gado lá, porque sabia mexer com gado. O grande problema é que em tempo de vacas gordas a gente acha que esse negócio nunca vai acabar. A gente pode esbanjar do jeito que for, e principalmente com respeito ao excedente. A gente passa a torrar de forma irracional o excedente. A gente consome o excedente. Mas espera aí. Quando José disse que o faraó tinha que armazenar o excedente, isso me lembra uma outra história que Jesus contou. Uma outra história de um homem que havia um galpão, e aquele homem chega, sabe de uma coisa? Está dando muito aqui. Vou construir um galpão 3 vezes maior, e aí vou guardar tudo lá dentro, vou dizer para minha alma, regala-te. Peraí, será que não está havendo uma contradição aqui entre o que José está falando e o que Jesus está dizendo? Sabe qual que é a diferença, meus irmãos? A diferença está no verso logo abaixo, versículo 36, olha comigo. Esse estoque servirá, leia comigo, de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O propósito de Faraó em armazenar o excedente não tinha a ver com o seu objetivo e com a sua própria vida, mas o papel dele armazenar era para abençoar outras vidas, abençoar outras pessoas. Meus irmãos, você já parou para pensar que uma das marcas mais importantes dos discípulos de Jesus, aqueles que de fato são discípulos de Jesus, eu não quero usar a palavra crente não, porque ela está muito desgastada, mas eu quero usar a palavra discípulo de Jesus. Uma das grandes marcas do discípulo de Jesus é que ele é generoso. Ele tem um coração generoso. Porque os discípulos de Jesus, eles têm a plena consciência de tudo que eles têm vem das mãos de Deus. Todos os recursos que eles têm vêm tão somente das mãos de Deus. E quando José está dizendo aqui que eles precisavam armazenar o excedente, não era para eles, é para eles abençoarem outras vidas, eles serem generosos, para que alguém que está passando necessidade, eu possa ajudar essa pessoa. Não tem dificuldade, meus irmãos, de abençoar alguém financeiramente, abençoar um parente, abençoar um amigo, porque ele está livre para dar. Ele não é refém do seu dinheiro, ele não é refém da sua conta corrente, ele não é escravo dessa porcaria, meus irmãos. Ele entende que aquilo é bênção para abençoar outros. Até mesmo o seu excedente.
uma coisa só: Deus está aqui. Porque aquela família, aquelas pessoas estão apavoradas. O papel dele não é fazer gracinha, é só dizer: Deus está aqui. Vamos pelo menos orar por isso. Quantas pessoas, meus irmãos, que já ouviu tudo isso que eu estou falando, sabe muito bem a história, já escutou várias coisas, mas continua no Egito. Cristo não é você ser simpático com o Evangelho. Eu conheço um monte de gente que é simpática com o Evangelho, gosta, sente até arrepio quando fala de Jesus. Nossa, negócio legal. Ser discípulo de Jesus não é ser simpático com o Evangelho, não é você se emocionar com nada, ou melhor, não é você se emocionar com algumas questões. Ser discípulo de Jesus é você obedecer o que Ele está pedindo para a gente fazer. É a gente se sujeitar àquilo que Ele está pedindo para a gente fazer. Não é domingo após domingo estarmos aqui, mas por outro lado, é domingo após domingo nós colocarmos em prática aquilo que nós estamos ouvindo. E eu não tenho uma boa notícia para te dar. Porque o povo de Israel, no Antigo Testamento, eles ouviram, eles viram, eles fizeram milhares de coisas, mas eles não obedeceram à voz de Deus. Pelo contrário, eles se tornaram alvo do juízo de Deus, de tanto que eles desobedeceram a Deus. Eles não receberam a bênção de Deus, eles receberam o juízo de Deus. Nós, meus irmãos, ouvimos domingo após domingo, abrimos a Bíblia. O que Deus quer de nós é que a gente obedeça. Não basta ouvir tudo sobre Deus. Os magos do Egito, os sábios do Egito, no tempo de hoje, me dizem para fazer justamente o contrário. Preste atenção aqui, ô jovem e adolescente. Porque os magos do Egito falam para a gente sobre a sexualidade, como é que tem que ser a sua sexualidade. Eles falam para nós assim, como é que tem que ser o seu namoro. Eles falam para a gente como é que tem que ser o seu casamento. Hoje estão chegando ao ponto de dizer o que eu tenho que fazer com os meus filhos, e mais, qual é o sexo dos meus filhos. Eles estão chegando ao ponto de dizer que os meus filhos, são eles que têm que escolher o sexo deles. São os magos e os sábios do Egito da nossa geração, que muitos de nós preferimos ouvi-los do que ouvir o que Deus está dizendo. Os conselhos dele é A, de Jesus é B, mas eu fico com os conselhos deles. Não cremos, muitos já não creem mais no amor de Deus, em Deus como sendo soberano, em Deus como cuidando de mim. Eu quero encerrar, meus irmãos, essa mensagem trazendo 4 orientações para a sua vida sobre isso, muito rapidamente. 4 orientações. Primeira delas, queria que você pudesse ler comigo. E eu queria que você pudesse trabalhar essa semana toda. Ao longo da vida, precisamos atravessar adversidades, sem perdermos as convicções do coração. Vamos repetir aqui de novo? Ao longo da vida, precisamos atravessar adversidades, sem perdermos as convicções do coração. Quando você chegar em casa, você vai abrir sua Bíblia em Gênesis 41, e eu fiz de propósito, eu pulei o versículo 1, a primeira parte do versículo 1, que diz o seguinte, que José passou 2 anos como escravo. 2 anos José passou na prisão. E o que se refere a essa frase? José está na prisão, e José agora encontra depois o padeiro e o copeiro. José interpreta os sonhos deles e diz para eles, quando você voltar para o rei novamente, lembre de mim quando você estiver lá, lembre para me tirar dessa situação. Mas o que acontece? O copeiro esquece de José na prisão, e José passa ali um tempo na prisão. Se nós cremos que Deus é soberano, e se nós cremos que o chefe dos copeiros esqueceu, é porque Deus quis que o chefe dos copeiros esquecesse José. Meu irmão, você já parou para pensar que Deus, muitas vezes, ele esqueceu de José? José foi esquecido por Deus? A grande pergunta que fica para mim é uma só. Se você passasse 2 anos sendo esquecido por Deus, a sua fé seria a mesma?
2 anos, Anne, Deus vai falar com você: não vou te abençoar em nada, seus negócios não vão prosperar, você vai passar dificuldade na sua vida, você vai ter dificuldade na sua saúde, você vai ter dificuldade na sua família, eu não vou olhar para você, você vai ter muita dificuldade para você ganhar o seu pão. 2 anos, José esquecido. Será que depois de 2 anos, você passando uma perrengue como essa, a sua fé vai ser a mesma? Ou você vai blasfemar contra Deus? Por incrível que pareça, meus irmãos, quando José é tirado da prisão, quando ele é colocado ali no palácio de Faraó, por incrível que pareça, a primeira fala da boca de José qual foi? Eu não tenho uma resposta certa, Faraó, mas Deus tem. Deus tem. José atravessa por um deserto, sem deixar o seu coração ser contaminado pelo deserto. José passa pelo deserto, mas a sua fé sai mais fortalecida ainda. Gente, passar por desertos não é muitas vezes uma opção. Muitas vezes nós enfrentamos tempos de vacas magras, porque é Deus quem está nos colocando lá, para tratar o nosso coração duro. Todos nós, meus irmãos, todos nós vamos passar por desertos, todos nós vamos ter tempos de vacas magras. A questão é: quais serão as suas decisões? Como o seu coração vai ficar depois que você passar pelo deserto, depois que você passar por tempo de vacas magras? Você vai passar pelo deserto, ou o deserto vai contaminar vocês? Segunda coisa, meu irmão, que eu queria que você lesse comigo, que pensasse essa semana. Vamos ler comigo? Às vezes, momentos de crise e de dificuldades emergem para nos estimular a uma nova perspectiva. Eu me lembro aqui de uma historinha que me contaram uma vez. De uma família que encontrou-se com um monge muito sábio, e o monge resolveu visitar aquela família e percebeu que tudo na família girava em torno da vaquinha. Tudo na família girava em torno da vaquinha. A família não fazia nada, a família estava completamente acomodada com aquela vaquinha. Dali eles tiravam seu leite, eles faziam seu queijo, tudo em função daquela vaquinha. Então, certo dia, o monge acordou cedo, sem aquela família estar acordada ainda, pegou aquela vaquinha, foi num precipício, empurrou aquela vaquinha, precipício abaixo, e aquela vaquinha morreu. A família então, quando acorda pela manhã, não vê a sua vaquinha. Aquela família agora se abre para outras alternativas, se abre para outras possibilidades. E sabe o que acontece, meus irmãos? A vida deles foi transformada. Existem momentos em nossa vida, meus irmãos, que nós precisamos tomar decisões e a gente não toma decisões. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos tomar uma decisão e nós não tomamos. Sabe o que Deus faz? Deus pega a nossa vaquinha e empurra no precipício, para que a gente possa tomar uma decisão sábia. Sabe para quê? Para que você saia da sua zona de conforto. Sabe para quê? Para que você tome uma decisão. Sabe por quê? Porque você muitas vezes está se tornando refém das coisas que você confia. Você está se tornando refém do seu dinheiro, refém do seu emprego, refém da sua reputação, refém do seu nome. E Deus, muitas vezes, para que a gente possa ouvir, Ele pega a nossa vaquinha e empurra no precipício. Porque Deus quer que a gente tome decisões com novas possibilidades. Einstein dizia o seguinte: no meio das dificuldades é que se encontra oportunidades. Várias pessoas passaram a viver bem melhor no momento depois que eles passaram pelo deserto, depois que eles passaram por tempo de vacas magras, porque eles usaram esse momento para se reinventarem novamente, para eles perceberem quais são as decisões mais importantes para a vida deles, para a família deles e para o dia a dia deles. Terceiro lugar, meus irmãos, queria que você lesse comigo. Considere os perigos de conhecer os conselhos de Deus,
mas viver sob a orientação dos magos e sábios do Egito. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Considere as possibilidades de você estar construindo uma suposta vida cristã com bases que não são cristãs. Você conhece os conselhos de Deus, mas quem orienta a sua vida no dia a dia são os magos do Egito. Você escuta e é capaz de repetir os princípios e os valores de Deus, mas quem influencia as suas tomadas de decisão, quem influencia a maneira como você é um marido, a maneira como você é uma esposa, a maneira como você cria os seus filhos, são os magos e os sábios do tempo de hoje. Você conhece todos os princípios de Deus, mas quem orienta a sua vida nas suas decisões são os sábios e os magos do tempo presente. Meus irmãos, vou confessar um negócio para vocês. É a coisa que eu mais vejo. É a coisa que eu mais vejo. São crentes, eles acreditam em Deus, mas na hora de tomar uma decisão em relação a casamento, decisão em relação à criação de filhos, decisão em relação ao dinheiro, decisão em relação aos seus negócios, eles preferem ouvir os magos do tempo presente. É por isso que a gente vê tanto crente quebrando a sua cara. Eles preferem ouvir o que está todo mundo dizendo. Eles preferem se deixar levar pelos magos e os sábios do Egito. Eles creem na cabeça, eles acreditam na cabeça nessas coisas. Mas no dia a dia, eles estão muito mais olhando o que está acontecendo fora. Como é que as pessoas... Nossa, fulano de tal tomou uma decisão, aconteceu isso com a vida dela. Não, é isso mesmo que eu vou fazer. Quarto e último lugar, meus irmãos. Leia comigo, por favor. Olhe, avalie e decida na história, tendo na mente a perspectiva da eternidade. Meu irmão, você tem que tomar suas decisões, não esquecendo da eternidade. A nossa visão de mundo, ela altera as nossas decisões no presente. Por exemplo, se você acredita que quando os seus olhos se fecharem para a história, tudo vai terminar no escuro, e acabou e não tem mais nada, meu amigo, isso vai levar você a um profundo desespero, porque você vai ter que fazer, sabe o quê? Você vai ter que consumir a sua vida aqui, porque você sabe que não tem nada depois. Você vai se matar aqui, porque você fala, não tem mais nada depois que eu fechar os meus olhos. Dependendo da sua visão de mundo, vai depender das suas decisões, e está arriscado você viver de forma desesperada, e você vai viver assim o resto da sua vida, porque a qualquer momento os seus olhos se fecham e você não tem nada do outro lado. Eu tenho uma má notícia para você. Eu tenho uma péssima notícia para você. Sabe por quê? Você não tem controle sobre o dia que você vai fechar os seus olhos. Eu moro aqui no fundo, meus irmãos. Eu não sei se eu chego em casa. Você não tem como escolher o dia que você vai fechar os seus olhos na história e vai abrir no outro lado. Você não sabe disso. Você não tem condições de saber disso. E muita gente que já está em dúvida em relação a isso, prefere passar os minutos da sua vida, porque decidiu passar os últimos minutos da sua vida, até mesmo dentro de uma igreja. Mas existe uma outra visão de mundo. Talvez você tenha a convicção de que se seus olhos se fecharem na história, eles vão abrir na eternidade. E aí você vai estar diante de Deus. Você vai estar diante do reino de Deus. E ali não vai haver mais lágrima, não vai haver mais dor, ali não vai haver mais câncer, ali não vai haver mais corrupção, ali não vai haver mais violência, não vai haver mais briga, não vai haver mais discussão, não vai haver mais medo, porque nós estamos no reino de Deus. A justiça de Deus é plena, a alegria de Deus é plena, a paz de Deus é plena. Tudo se faz novo nesse novo tempo. Se você crê nessa perspectiva, meu irmão, é porque você já tenha entendido aquilo que Jesus disse. Todo aquele que crê em mim, ou seja, quem crê nele, quem crê e afirma em quem Jesus é, como Deus encarnado, crê que ele fez tudo suficiente para nos reconciliar com Deus através da cruz. Todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que crê em Jesus, quando fechar os seus olhos na história, vai abrir os seus olhos na eternidade e vai estar na presença de Deus. A sua perspectiva vai ser outra. Você passa, meus irmãos, quando nós cremos assim, a olhar para o aqui e agora de outra forma.
Mas presta atenção numa coisa. Jesus disse para nós assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas acumuleis para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem corroem. Acumule no seu tempo de hoje tesouros no céu. Eu vou te dar um exemplo muito simples para ajudar sobre isso. Talvez os seus olhos fechem na história e se abram na eternidade. E aí, quando você estiver andando lá no reino de Deus, você encontra um cara que fala português como você. Porque eu acredito que o céu vai falar português, não é verdade? Então, ele encontra um português como você. Mas o português dele é um português um pouco difícil, assim, carregado com meio cheio de sotaque e tal. E aí ele chega para você e fala assim: Renato, cara, que legal te ver por aqui. Eu estava esperando você chegar. Mas você me conhece? Cara, eu estava ansioso para te conhecer, porque eu estou doido para te agradecer. Mas espera isso, eu nem te conheço, onde é que você é? Rapaz, você abençoou a minha vida. Eu? Você abençoou a minha vida. Eu sou de uma cidadezinha da África, lá no interior da África, bem pequenininha. E eu lembro, um tempo atrás, vocês fizeram uma campanha na igreja, porque me contaram essa história. E fizeram um levantamento de uma oferta missionária. E mandaram um missionário lá para a minha terrazinha. Ele plantou uma igreja lá. E porque ele plantou aquela igrejinha lá, eu ouvi a mensagem do Evangelho e eu me rendi ao Evangelho e hoje eu estou aqui. Você, com seu sustento aí, você mandou um missionário para lá, um plantador de igreja para lá. E por causa disso, hoje eu estou aqui. Você está entendendo, meu irmão? O que é acumular tesouros no céu? Você está entendendo o que você tem que fazer com seus recursos financeiros? Você está entendendo o que você tem que fazer com o seu excedente? Você está entendendo o que é uma boa gestão da vida? Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo que Deus nos disponibiliza tudo isso? Acumuleis para vós outros tesouros nos céus. Olhe, meus irmãos, para me encerrar, olhe para os seus problemas, para as suas possibilidades, e avalie as suas possibilidades que estão diante de você, e decida hoje, na história, não esquecendo a perspectiva da eternidade, porque nós estamos aqui só de passagem. Nós estamos na antessala do banquete, a gente não pode confundir isso. Nós estamos na antessala, o banquete é outro. Nós estamos só com um aperitivo, Douglas, só um aperitivo. Quem vive a vida cristã aqui está tomando só um aperitivozinho do banquete que está sendo aguardado. Cuidado, meu irmão, para você não confundir essas cenas, hein? Viva intensamente na história, com os pés na história, mas não esqueça a perspectiva da eternidade. Quando você fechar os seus olhos hoje, onde é que você vai passar a sua eternidade? Você está acumulando tesouros no céu? Ou você está acumulando tesouros na terra? Eu queria orar por você. Queria pedir a Deus pela sua vida. Oh Deus, estamos iniciando mais um ano de 2016. Anos de novos planos, novas perspectivas, novos sonhos em relação ao nosso país, em relação à nossa vida, em relação à nossa família, em relação ao nosso dia a dia. E Pai, a primeira coisa eu preciso confessar ao Senhor, como nós temos gerenciado mal a vida, como nós temos gerenciado mal os recursos que o Senhor tem nos colocado. Muitas vezes, mesmo o tempo que estamos passando, mas estamos num tempo de fartura, mas estamos administrando mal os recursos. Estamos esquecendo, Deus, os princípios do Senhor, da verdade do Senhor sobre nós, para a gente saber gerenciar nossa própria vida com as escolhas que fazemos, não esquecendo, Deus, da eternidade, não esquecendo, ó Deus, que o Senhor está acima de tudo, não esquecendo, ó Deus, que nós não temos que ter os nossos olhos nos sábios e nos magos do Egito. Nós temos que crer no Senhor, nós temos que colocar nossa confiança no Senhor. É só o Senhor que pode resolver os problemas da nossa vida, ninguém mais consegue fazer isso. Pai, nós precisamos ter essa confiança, enxergar além da caixa, com outras perspectivas, ó Deus.
Nós estamos muito fechados com essa filosofia mundana em resolver o nosso dia a dia. E nós estamos, ó Pai, eu quero confessar ao Senhor, com dificuldades de obedecer a Tua palavra. Deus, transforma a gente. No primeiro domingo do ano, transforma o nosso coração. Muda a nossa perspectiva, a nossa história. Muda a maneira como nós lidamos, ó Deus, com aquilo que o Senhor tem nos colocado. Nos faz pessoas generosas. Nos faz investir no Teu reino, sem medo algum de investir no Teu reino. Sem reserva alguma de confiar no Senhor a nossa vida, de colocar nas Tuas mãos tudo aquilo que o Senhor tem nos dado para administrar, e nós estamos administrando mal a vida, administrando mal tudo. Deus, tem misericórdia de nós. Pai, nós queremos porque nós cremos, ó Deus, que se o Senhor não der a última palavra, ninguém desse universo vai dar. Deus, por mais que estejamos, ó Deus, talvez contemplando tempos de vacas magras, são momentos importantes para as decisões da nossa vida hoje. E muitas vezes, ó Deus, o Senhor está permitindo situações difíceis para nós, porque o Senhor nos ama. O Senhor está querendo nos reorientar novamente. O Senhor está querendo nos colocar no centro da Tua vontade, acima de tudo. Deus, visita o nosso coração. Quebra a dureza do nosso coração, ó Deus. Nos faz, ó Deus, como mordomos, fiéis àquilo que o Senhor tem nos confiado. No gerenciamento da nossa vida, no gerenciamento dos nossos recursos, da nossa família, das nossas finanças, do nosso dia a dia, do nosso pensamento. Deus, não nos deixe ser reféns desse tempo, reféns dos magos e dos sábios. Eles não têm uma resposta, eles estão fechados numa caixinha. Deus, nos ensina a olhar para o Senhor, porque se o Senhor não fizer, ninguém pode fazer. Ó Pai, eu creio no governo soberano do Senhor, sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre a história dessa cidade, sobre o nosso país. Nos ensine, ó Deus, tenha misericórdia de nós, muda o nosso coração, nos faz discípulos do Senhor, gente que ouve e gente que obedece, gente que ouve e gente que põe em prática, gente que ouve e exercita a sua fé diariamente na confiança com o Senhor. Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do Teu povo. Olhe para nós com Teu olhar de graça e de misericórdia, no nome de Jesus. Amém e amém.